Muito bem, uma boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez juntos, mais uma classe bíblica da IAS de Freguesia do Ó. Seja muito bem-vindo, você que está aqui nos assistindo pela primeira vez, e seja bem-vindo você que é nosso aluno da classe bíblica da Freguesia do Ó. Hoje nós temos um tema muito importante sobre os princípios de saúde, e é um tema que está na Bíblia. Estou aqui com nosso querido irmão, professor, irmão Demilson. Irmão Demilson, dê as suas boas-vindas aos nossos alunos, enquanto eu já vou compartilhar com alguns outros aqui para nos acompanharem. Perfeito, professor Túlio, muito obrigado por suas palavras. Muito obrigado, queridos, que estão aí conosco novamente para estudarmos a palavra de Deus. É um privilégio, uma oportunidade podermos abrir este livro sagrado e podermos entender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Mas vocês se recordam, sempre que vamos estudar a palavra de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é uma oração, pedindo que o Santo Espírito de Deus nos ilumine ao entendermos, ao aprendermos a respeito dos ensinamentos contidos na Bíblia. Vamos então agora, onde estamos, curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Querido Santo e amorável Deus que estás nos céus, nós somos de coração aberto, gratos a Ti por esta grande oportunidade que temos de voltar a estudar a Sua palavra nesta tarde de sábado. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor faça com que o nosso entendimento a respeito de tudo aquilo que vamos ler, explicar e falar possa ser perfeitamente entendido por todos. Permita, Senhor, que o poder maravilhoso e transformador da Sua palavra atue junto a cada um de nós. Isso é o que nós lhe rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. João Demilson, muito obrigado pela oração. Eu queria saber aqui da produção, nós estamos sendo transmitidos por quais páginas? Estamos pelo YouTube da IAS de Freguesia do Ó, pelo Facebook da Freguesia do Ó, e também pelo Facebook da Classe Bíblica. Então, onde você estiver aí, seja muito bem-vindos. Eu vou entrar aqui pela Freguesia do Ó, que é para visualizar os que já estão nos assistindo. Excelente. Né? Para dar uma boa tarde a todos. Enquanto isso, irmão Demilson, enquanto eles entram aí, eu vou dar uma boa tarde daqui a pouco. Eu queria aqui explanar já alguma coisa sobre essa lição, sobre o que vai ser essa lição de hoje, né? Claro, muito importante. Muito bem, olha só. No mundo de hoje, né, ele conhece os benefícios aí, não conhece muito os benefícios dos conselhos bíblicos sobre saúde. E por isso que nós vamos falar, né? Então, olha só, a mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. E entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. Já pensou? Você pode glorificar a Deus com a sua alimentação também. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime as suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. E olha só, independente de você já ser cristão ou não, nesses momentos que estamos vivendo, né, momentos de pandemia, você tem visto aí os conselhos na televisão, em todo lugar, referente a cuidar da saúde. Então, se você tiver uma alimentação saudável, fizer exercício físico, você estará justamente também se reforçando contra qualquer problema, qualquer males, uma gripe normal, talvez até a Covid-19, porque o seu corpo vai ter mais imunidade, né? Você vai ter mais força para isso. Deus sabe de todas as coisas. E Ele preparou conselhos na Bíblia para que nós enfrentássemos aí os problemas de infecção, os problemas de saúde, os problemas de vírus até, né? Para o nosso corpo se defender disso, sendo um corpo saudável. E é o que nós vamos aprender nessa lição de hoje, irmão Demilson. Perfeito. Professor Túlio, me permita aqui fazer uma colocação, que é o seguinte. As 4 lições atrás,
nós estudamos sobre quais eram as leis que nós tínhamos na Bíblia. E se vocês recordarem, nós estudamos primeiro as leis civis, depois nós estudamos as leis cerimoniais e estudamos também a lei moral, né? Tivemos até 2 classes sobre a lei moral. E hoje nós estamos estudando sobre as leis de saúde. Então, com esta classe de hoje, nós estamos completando os 4 pontos importantes que iniciamos na lição 14, que são, então, só repetindo, as leis civis, as leis cerimoniais, a lei moral e agora as leis de saúde. Muito bem. E aí, completando aí com chave de ouro, né? Exatamente. E como eu falei, eu ia cumprimentar já muita gente que está ao vivo, bastante gente nos acompanhando aqui. Olha só, está com a gente o Milton Ambrósio, dando boa tarde a todos. Milton Ambrósio, muito bem-vindo, boa tarde a você também, que está sempre com a gente aí. A nossa super fã, Ariana Lima Barbosa, que também dá uma força, compartilha aí, está sempre com a gente. Feliz sábado para você também, Ariana. O nosso professor Jaime está aqui também, para nos ajudar a responder as perguntas dos alunos, tirar as dúvidas. Um abraço, Jaime. Está aqui a Jo, a nossa parceira, a nossa secretária. Nossa secretária. Muito bem, está desejando um feliz sábado a todos e que hoje Deus oferece mais esse estudo fantástico. Está conosco aqui a Graça Silva. Graça, seja muito bem-vinda à nossa classe bíblica. A Graça que esteve com a gente há pouco tempo aqui na porta, recebeu os estudos pessoalmente da nossa querida irmã Luciana. Graça, estamos aqui, então, a sua guardiã Luciana está aqui orando por você. Seja muito bem-vinda aqui na nossa classe bíblica da Freguesia do Ó, a mais nova aluna da classe bíblica, viu, irmão Demilson? Que bênção. Seja Graça. Muito bem-vinda. Muito bem. Está aqui com a gente também o Walter Silva, está aqui também a Ana Helena Moulalete, muito bem-vinda. A Delice de Jesus, que bom, Delice, que você está conosco. Nos acompanha aí até o fim, que você vai aprender muita coisa interessante hoje sobre os ensinos de saúde que Deus nos traz através da Bíblia. E também aqui a Ana Helena já falei da Delice, né? Ok. Falou. A Graça Silva agradeceu aqui a Luciana. Tem também aqui o Roberto Marcos Barbosa, é um amigo nosso lá de São José do Rio Preto. Um abraço para todos aí, um abraço especial para você, Roberto. Obrigado por estar conosco aqui. Muito bem, irmão Demilson. E olha só, está aqui umas partes muito importantes, até antes da gente começar também. Eu vou ler aqui. Informações gerais, né, professor? Isso mesmo. O mundo de hoje conhece o benefício dos conselhos bíblicos, que é a alimentação natural, é saudável, a gordura animal eleva o colesterol e agrava os problemas cardíacos, o álcool e as drogas e o fumo são maléficos à saúde. Embora as drogas e o fumo não sejam mencionados na Bíblia, a eles se aplica o mesmo princípio que é relacionado ao álcool. Então, podemos dizer que tudo que muitos médicos falam hoje, aconselham, o que vocês sabem hoje que é ruim para a saúde, já estava na Bíblia que seria ruim para o nosso corpo. O fumo é o responsável por 90% dos cânceres de pulmão, 85% das mortes causadas por bronquite ou efizema. O fumo é responsável por 45% das mortes de doenças coronárias. Também 40% das mortes por bronquites crônicas e 45% de mortes por infarto. O fumo é realmente muito prejudicial. O álcool é responsável por mais de 60 doenças diferentes, irmãos. Mortes e doenças também são causadas pelos cigarros, acidentes de trânsito, em sua maioria, destruição de famílias, tudo por conta do álcool. Olha só. E nós temos aqui, nós vamos apresentar hoje, especialmente aí, os 8 remédios de Deus, que são os 8 remédios... espetáculo, de graça, professor Túlio, de graça. Naturais, está na nossa natureza, né, irmão? Então, imagine, Deus nos deixou, são simples, se a gente preste atenção, você já deve ter ouvido falar, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, outros não, mas olha só, atenção, toda manhã, todos os dias você tem esses remédios a seu alcance, eles não têm contraindicação, eles são gratuitos e são enviados por Deus para nós. Então, são eles aí, os 8 remédios da saúde, inclusive tem até o Tiaguinho Aventureiro, lançou
aí tem um canal no YouTube, tem um DVD também chamado Os 8 Amiguinhos da Saúde. Então você pode indicar para o seu filho aí assistir no YouTube, que tem lá Tiaguinho Aventureiro, vocês vão achar Os 8 Amiguinhos da Saúde, que vai falar para o seu filho quanto é bom fazer o seguinte aqui, ó, beber água. Então a água pura é um dos 8 remédios da saúde. Então, conforme eu falei dos 8 amiguinhos da saúde, serve para as crianças e são os amigos da sua saúde também. Serve para vocês também, tá? Eu vou ver se eu acho o slide que fala deles aqui. Eu falei do cigarro, tá aqui, água pura. O outro é o ar puro. Então, toda manhã, você abre as janelas, deixa o ar entrar, vai lá fora, respira o ar puro, tá? Se você estiver numa região ruim de São Paulo, algum lugar que seja muito poluído, então, sempre que puder, vá para o verde, vá para um lugar que você possa respirar o ar puro, é muito bom. Um parque, né? Uma região onde tem uma vegetação nativa ainda, para fazer uma trilha em meio à natureza, isso tudo é muito saudável. Muito bem, irmão Ademilson. O outro remédio é o exercício físico, que é muito importante fazer. Tem gente que faz na academia, tem gente que aproveita os parques para andar, e agora com essa pandemia, muita gente fazendo dentro dos apartamentos, né? Dentro de casa. Muito bem, mas irmão. Não deixando de fazer atividade física. Isso mesmo. Outro também é o descanso adequado. Então, dormir pelo menos 8 horas por dia. Também é descansar, né? Dormir, ter um sono tranquilo. Devagar, né? Durante a aula, nós vamos falar um pouco mais sobre tudo isso. Aí tem a luz solar, também, que é importante. Na dose certa também, porque se for no horário errado e muita quantidade, faz mal. Mas na hora certa, irmão, pelo menos de entre 15 a 30 minutos por dia, ele serve até para evitar a depressão. Então, a vitamina que vem do sol é uma vitamina muito importante. Professor Túlio, não lhe interrompendo, a vitamina que vem do sol é a vitamina D. E já tem estudos comprovando que as pessoas que têm baixa quantidade de vitamina D no organismo têm mais facilidade de adquirir o coronavírus. Olha que interessante, como Deus é perfeito. Então, como o professor Túlio disse, ficar um pouco ao sol, expor ao sol. Se você está fazendo uma caminhada, tira a sua camiseta, se você é homem. Se você é mulher, deixa a maior quantidade possível de parte do corpo para que livre, para que o sol possa fazer contato com o seu corpo e você possa assimilar essa vitamina importantíssima que é a vitamina D. Muito bem, obrigado pela colaboração, professor Demilson. Olha só, esse é muito importante, alimentação saudável. Então, é um dos temas mais cogitados dessa aula. Desafio, né, nós vamos falar muito disso, porque na Bíblia tem lá exatamente os alimentos que podemos consumir e os que não podemos. Exatamente. A gente precisa, e é importante, como o professor Túlio disse, lá no início da nossa classe hoje, tudo isso está na Bíblia escrito há centenas e centenas de anos. Basta nós olharmos, seguirmos, que nós vamos ter uma qualidade de vida muito melhor, vamos viver mais tempo e vamos poder, com isso, ajudar os nossos próximos em relação ao seu equilíbrio também de saúde. Muito bem, aproveitando a palavra do professor Demilson, equilíbrio é o próximo amigo da saúde aí, que é a temperança. Muita gente não conhece essa palavra, temperança. A temperança é o equilíbrio entre as nossas atitudes, o equilíbrio até na hora de comer, porque tudo que é demais faz mal, tudo que é de menos é ruim também. Diz até na musiquinha lá do nosso rei. Exatamente. E olha só, então se você comer demais pode te fazer mal, né? É gula, você comer de menos, ou então você comer a alimentação errada. E falando do equilíbrio, ele serve até para a sua vida. Tem pessoas que radicalizam, né? Vai fazer exercício, aí vai fazer exercício demais, pode fazer mal para algum músculo, né? Não fazer também faz mal. Então, ter equilíbrio em tudo, né? Perfeito. Professor, antes do senhor mencionar aí o próximo e último ponto, eu queria só fazer uma observação aqui. Quando eu ainda era adolescente, eu lembro que eu recebi um material para estudar, a gente estudava a Bíblia desde criança, né? E ali tinha um desenho que era um triângulo. E esse triângulo tinha 3 palavras escritas, uma em cada lado do triângulo. Uma era a parte física, a outra parte emocional e a outra parte espiritual. Então, quando o professor Túlio fala da temperança, é que nós precisamos ter um equilíbrio nessas 3 coisas. Nós precisamos fisicamente, que é tudo que nós estamos estudando hoje, né? Essa parte toda
das leis de saúde, dos princípios de saúde na parte física, na parte intelectual, na parte social, na parte cultural, e aí entra também o equilíbrio emocional, para que a gente não tenha problemas como tão difícil hoje, tão crescente como é a depressão, e acima de tudo, fazendo o equilíbrio dessas três partes, a parte espiritual, que é o que justamente nós estamos fazendo nesse momento, equilibrando a nossa parte espiritual para que a gente tenha um perfeito entendimento da palavra de Deus. Muito bem, e falando do equilíbrio na parte espiritual, é o outro amiguinho da saúde, o mais importante, que é a confiança em Deus. Amém. Muito bem, e aí antes de até entrar na primeira pergunta e já passar alguns detalhes aí, pedir os comentários do irmão Demilson, queria também aí agradecer a presença também da Vanessa Nascimento, que está aqui com a gente, a Tânia Regina Maurício, além de todos os outros que a gente já falou, né? Que estão conosco aí, a Delice de Jesus Silva, a Josinete Amorim Pereira também está aqui conosco, está aqui a Andresa Valentim, um abraço, irmã Andresa também, que bom que você está aqui conosco, a Djanira, como a Lu falou de manhã, Djanira, que bom que você descobriu o caminho, está com a gente nos cursos da manhã, está aqui na classe bíblica também. Que legal. Muito bem. Fernando Veríssimo de Souza está conosco também aqui, está aí sempre assistindo, deu uma boa tarde a todos. Ele estava assistindo a aula passada antes de entrar aqui, tinha perdido essa, mas entrou, está conosco, é o importante. Muito bem. O Fernando, professor Túlio, na semana passada eu tive a oportunidade de entregar para ele o nosso manual de estudos, né? Que ele não tinha o manual, entreguei uma cópia física para ele. Ele tem estado praticamente em todas as classes aqui conosco, está muito interessado, tem gostado muito, e às vezes ele me aborda falando, nossa, mas não é possível que tudo isso esteja na Bíblia. Eu falo, sim, Fernando, está aí na Bíblia, basta você se dispor a estudar, se você não entender alguma coisa, e isso vale para qualquer um dos nossos queridos alunos que estão aqui assistindo conosco, nos procurem, de coração nós vamos ajudar vocês a entenderem melhor a palavra de Deus. Muito bem, que bom que vocês estão todos aqui, a Paula Matos também chegando, e vamos à frente, já li essa parte aqui, vamos para a primeira pergunta então, irmão Demilson. Vamos lá. Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Vamos olhar lá na Bíblia, em Gênesis 1, 29 e 30. Vamos lá. Vocês se recordam que uma das primeiras classes que tivemos foi sobre a criação. Então, lá já na criação, vamos ver que tipo de orientação Deus deu para nós. Então, lendo Gênesis 1, 29 e 30, nós temos, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Muito bem. Então essa aí já responde a primeira pergunta. Como estava lá em Gênesis, né? O ser humano deveria ter uma alimentação natural. Alimentação natural. E interessante, professor Túlio, lendo esses dois versículos da Bíblia, a preocupação de Deus com o homem e com os animais. Que coisa linda, não é? Hoje a gente vê tantos maus tratos com os animais e com o ser humano também, né? Mas lá já na criação, Deus disse, olha, eu vou me preocupar também com o homem e também com os animais. Outro dia, assistindo um documentário muito bonito na televisão, aqui no Brasil, na Mata Atlântica, tem um lugar lá que tem uma árvore, que essa árvore fica por sobre o rio. E os macaquinhos vêm comer os frutos daquela árvore, e o que eles não conseguem pegar, aqueles frutos caem na água. E aqueles frutos que caem na água, o peixe que está ali no rio, ele sobe e se alimenta com aqueles frutos. Quer dizer, Deus é perfeito. Ele se preocupou com todos os detalhes para que não faltasse nada para ninguém, né? Mas sempre indicando a importância da alimentação natural. Muito bem. Depois a gente tem uns comentários interessantes aqui para fazer sobre os detalhes desse mandamento, de por que Deus colocou que deveríamos comer só alimentos naturais, e hoje aí a gente come carne, inclusive aqui na segunda pergunta também, ó, quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, mesmo após o pecado? Isso é muito interessante, né?
está ali em Gênesis 5, os versículos 5, 8 e 27. Os dias todos de vida de Adão, primeiro homem, Adão, foram 930 anos e morreu. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Todos os dias de Matusalém, o homem que mais viveu na face da terra, foram 969 anos e morreu. Então vocês conseguem imaginar, hoje o homem, quando ele passa de 100 anos, é uma grande conquista, nós todos ficamos felizes, alguns conseguem viver um pouquinho mais, né, de tempo, mas é mais ou menos o limite máximo do ser humano. E naquele tempo, eles atingiam cerca de 900 anos ou mais de vida. Muito bem. Irmão Ademilson, olha só, eu quero agradecer a presença de todos aí, muita gente entrando na nossa aula, muito bacana. Daqui a pouco vamos cumprimentar os que estão chegando agora. Mas olha só, que interessante. Tem lá um amigo meu assistindo que nunca ouviu falar da Bíblia e nunca ouviu que lá tinha sobre alimentação saudável e também me conhece lá do passado e fala assim, mas como é que o Getúlio pode acreditar aí que um homem viveu 900 anos? Como é que esse pessoal do passado, como é que isso pode ser verdade? Mas isso aí é fábula, que tem gente que acha que a Bíblia é uma fábula, né? Sim, Precisa voltar lá na nossa primeira aula. Exatamente. Que você vai ver que a Bíblia é sagrada de verdade. E olha só, vamos falar disso então. Por que o homem tinha 900 anos e você pode acreditar? E você vai saber que era uma verdade. Vamos falar nos dias de hoje. Irmão, o meu pai, quando ele tinha ali mais ou menos uns 60 anos, isso já há 30 anos atrás, Sim. Ele tinha ficado doente. E aí, quando ele foi no médico para fazer uma operação, era um problema do coração, né? E aí eles falaram que ele poderia falecer em 6 meses se não operasse. Só que entrou num dilema, que se ele entrasse na mesa de cirurgia também, a chance dele morrer era gigante. Mas o porquê disso? Por que eu comentei disso? Que graças a Deus ele nem foi para a mesa de operação e viveu muitos anos mais. Mas por que eu comentei isso? Porque realmente nos preocupou, porque naquela época a pessoa com 60 anos estava quase para morrer já. A média de idade era 55, 60, 65 anos, já era hora de morrer. E hoje em dia, 75 anos, 77 é a média. E você vê pessoas com 85, 90 anos bem. Isso por quê? Porque estão melhorando a alimentação. Hoje tem programas de bem-estar, programa saúde saudável, programa não sei das contas. Por quê? Porque está em alta. Todo mundo aprendeu o que já estava lá na Bíblia. Lá. Muita gente está aprendendo, os médicos já sabem que é importante exercício físico, alimentação saudável, tudo isso que estão se aprendendo agora já estava lá na Bíblia. Exatamente. Porém, estão seguindo agora e a população está envelhecendo com mais saúde. Então, se por comer uma comida um pouquinho melhor já está chegando aos 90 anos, imagine você comer as comidas daquela época, sem agrotóxicos, sem nada, era o que eles tinham para comer, era só coisas naturais praticamente. Sementes, hortaliças, frutos. Exatamente, né, mesmo que comiam carne, mas eram também na hora, né? Matavam o boi na hora, não era congelada, não era viajada, carne de muitos dias, não. Matava o bicho e comia ali. Então, a idade deles chegava a muito mais que a nossa, né? A nossa mente talvez não alcance, mais 900 anos, mas se está na Bíblia Sagrada, você pode acreditar. Vai lá na primeira aula, vê que a Bíblia é Sagrada, aí você vai ver o porquê que você pode acreditar em tudo. E hoje fácil que daqui a um tempo os homens vão começar a viver 100, 110, 115 anos, porque lá em Loma Linda já é uma cidade onde tem muitas pessoas que seguem essa alimentação saudável, por conta, inclusive, que a maioria dessa cidade lá em Loma Linda, nos Estados Unidos, são adventistas. Inclusive, passou uma reportagem no SBT, há pouco tempo atrás, falando dessa cidade. E é a cidade onde tem mais pessoas com idade avançada e com saúde. Lá tem pessoas de 105, 110 anos, até 115. Então, está aí a prova de que a alimentação saudável, o exercício físico, essa vida saudável dá longevidade, tá? Então, tá aí, fica provado. Se nos nossos tempos nós já temos isso, imagine aí naquela época onde realmente a alimentação era dessa forma. Ok, irmão? Professor, Túlio, me veio à mente, aqui não está mencionado aqui no estudo nosso dessa semana, mas não vamos nos esquecer a história de Daniel da Bíblia. Se vocês lerem o primeiro capítulo de Daniel,
né, vocês vão ver que quando o povo de Israel foi cativo para a Babilônia, o rei Nabucodonosor pediu que Daniel e seus companheiros fossem alimentados com as iguarias do reino da Babilônia. É verdade, essa passagem é fantástica. Não é isso, Continue aí, irmão. E eles se negaram a comer e a beber aquilo que era do povo babilônico hábito fazer. E o que aconteceu? Num período muito curto, a mente deles era muito mais lúcida, eles tinham muito mais capacidade de resolver os problemas, tinham muito mais aptidão física para desenvolver as atividades. É um exemplo espetacular que está na Bíblia. Leia, quando nós terminarmos a classe aqui, o capítulo número 1 de Daniel. Um capítulo pequeno, vocês vão ver que experiência maravilhosa, porque Daniel e seus companheiros seguiram os princípios bíblicos da alimentação saudável. Muito bem. E como ali diz o nosso professor Jaime, né? Em Salmos lá, a Bíblia mesmo já previa essa questão aí de que o homem que passasse dos 70 seria cansado e enfadado, né? Nesses tempos novos. E aproveitando aqui, agradecer muita audiência aí, muita gente com a gente. Está aqui também a Wanda lá da Nadalete, a Zilda Liberato, a Anice Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos, fique conosco aí. Temos muitas novidades aqui para vocês sobre essa lição, muita coisa interessante para ser falado, viu, irmão? Tânia Regina Maurício, Vivaldo da Silva está conosco, o Vani Sotero também, muito bem, muita gente bacana. Marilza Monteiro, muita gente nova acompanhando a classe aí, seja muito bem-vinda, fique conosco e você vai saber como funciona, vai saber as novidades também. Marcelo Faleiro também aqui, Marco Antônio Braido, muito bem, seja muito bem-vindo. Neuza Reis, Edinho da Silva, muito bem, bastante gente com a gente aqui, Joneide, Benta de Andrade, e aí nós vamos aí depois comentar de mais outras pessoas que estão conosco, sejam muito bem-vindos. Pastor Everaldo também está conosco. E Pastor, obrigado recado, aí por nós. Pastor Everaldo deixou um recado. Por favor. O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. Muito bem, muito bem. E temos também aqui, eu gostaria de destacar, a Dirce Guilherme, minha irmã, lá de Brasília, que está estudando aqui conosco hoje. Muito obrigado, Dirce, professora da Universidade de Brasília. Muito bacana, é muito bom ter a presença de todos vocês. A tia Wanda está aí também, Ilse Schreck, Francisco Carvalho, a Conceição Martins, Sônia Regina, Bertoldo de Souza, de Emerson Rolim, Gracilene Rocha. A gente fala tantos nomes, fica com dó de não falar os outros, né? Já que vocês estão com a gente aí, né? A Aldione Pereira, seja muito bem-vinda. Patrícia Assis também, Cani Santana e Rui Júnior, muita gente conosco. Fique aí, muita coisa interessante para ser falado. Olha só, e olha que não é nós que estamos falando, né? Ainda bem, né? Ainda bem, é Deus através da sua palavra, ok? Então aqui a resposta da segunda. Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Matusalém viveu 969 anos. E a obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida. Tá? E quando Deus permitiu ao homem o uso da alimentação carne, irmão, já que ele tinha indicado que fosse alimentação só natural. É interessante, professor Túlio, isso aí está escrito na Bíblia e nós vamos ler aí já para vocês, mas alguém pode falar assim, poxa, vocês começaram aqui lendo lá na época da criação, né, no momento da criação, e lá estava dizendo que tinha ali os frutos, as hortaliças e assim por diante, todas as coisas naturais. Mas o homem passou a comer carne em algum momento. Então vamos ver em que momento o homem passou a comer carne e vamos dizer outra coisa também para vocês. Alguns radicais dizem que comer carne é pecado, né? Não há pecado nenhum em comer carne. O que a Bíblia ensina sempre é uma questão de temperança, de equilíbrio, e obviamente se nós podemos ter uma alimentação que não seja com base na carne, é muito mais saudável. Isso já está comprovado através de estudos, através de situações como o professor Túlio mencionou, daquela comunidade nos Estados Unidos, que tem uma média superior a 7 anos do que vivem as pessoas ali na região, né? Só porque tem um equilíbrio também na sua alimentação. Então, Gênesis 9, 3 e 4 diz, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, vejam,
existe um momento, e o professor Túlio vai complementar, dizendo em que momento foi esse que passou a comer carne, e daqui a pouco nós vamos dizer que tipo de carne nós podemos comer. Muito bem, não são todas. Então a resposta aqui está assim: quando Deus permitiu ao homem o uso da alimentação, foi após a entrada do pecado? É verdadeiro ou falso? É falso. Foi na criação? É falso. Foi após o dilúvio? Verdadeiro. Noé sabia a diferença entre animais limpos e imundos. Daqui a pouco eu vou até pedir para o irmão Demilson comentar comigo aqui sobre quais são os animais limpos e quais os imundos, o que podemos comer e o que não podemos comer, que está na Bíblia bem indicado. Eu só tenho um comentário aqui sobre essa questão de Noé. Olha só que interessante. Já lá de Noé, tem uma prova, né, que Deus deixou aí a questão dos animais limpos e imundos já desde lá. Olha só, está na Bíblia, a gente por isso que diz, examinai as escrituras, né? Eu faço esse teste numa pregação minha na igreja, aí eu pergunto assim para a igreja, eu falo assim, pessoal, então quantos animais de cada Deus pediu para entrar na arca? Aí todo mundo fala, 2. Né? 2. Na verdade, irmão, não é uma resposta bíblica exata essa. Olha só, e essa resposta que está na Bíblia, ela já responde, já mostra que Deus realmente já estava separando animais que podiam se comer e que não se podia comer. Então, o que acontece? Os que Deus mandou um par de cada, 2 de cada, foram os animais imundos, que são os animais que iriam se procriar ali e não iam ser comidos. Como ele tinha permitido comer depois do dilúvio, porque já não tinha mais plantação, mais nada, os animais que Deus mandou levar foram 7 casais de cada. Então, foram 7 pares dos animais que podiam ser comidos e 2 dos animais que não podiam ser comidos. Professor Túlio, aproveitando aí e confirmando o que você está acabando de dizer, neste texto de Gênesis 7:2, está escrito assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Então, desde aquela época, Noé já sabia quais eram os animais limpos e os imundos. Que maravilha, né? A Bíblia é perfeita. Ela nunca deixou o seu povo, em momento nenhum da sua história, sem as referências necessárias sobre os seus ensinamentos, sobre qualquer assunto. Exatamente. Então aí o pessoal responde já, são 2. Não. Então está respondido aí a resposta correta, ok? Vamos para a próxima, depois a gente vamos abrir para perguntas, né? Pessoal, vocês aí são alunos, aqui é uma classe, somos professores, vocês têm aí o direito de perguntar, ok? Tem aqui um comentário do pastor Everaldo. Amado, desejo, está em João 12, então, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito bem, tá vendo? É cuidar da alma e cuidar do corpo também. Muito bem. Então, irmãos, vamos mandando suas perguntas aí, queridos alunos, para que a gente possa aí tá tirando as suas dúvidas, ok? Professor, interessante aqui. A Delice comentou assim, nossa, nunca prestei atenção nesse ponto. Olha que interessante. Bacana, gente. A gente também aprende. Vocês não pensem que a gente sabe a Bíblia por completo. Cada vez que a gente estuda a Bíblia, a gente descobre alguma coisa a mais, algum detalhe novo, alguma coisa que possa servir melhor para a nossa vida. Adelice, esse é um processo, ele não vai terminar nunca. E nem lá no céu ele vai terminar. Lá nós vamos continuar estudando cada vez mais. Vai ser uma maravilha, Adelice. Muito bem, irmão Demilson. Obrigado pela participação. Continuem participando. E mesmo permitindo o uso da carne, que orientação deu o Senhor? Ótimo. Aí vem os ensinamentos que estão lá em Levítico, né? Nós vamos ler um pouquinho agora e depois aparece Levítico de novo. Levítico 11:47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se pode comer, né? Então, aí está a explicação, professor. Muito bem. Então, Deus pediu para fazer diferença. Eu estou aqui trocando as palavras. Deus pediu para fazer diferença entre animais imundos e animais limpos. E ele explicou quais foram as diferenças, né, irmão? Isso, eles devem estar lá falando, poxa, mas vocês estão falando que tem animais lá na época
de Noé tinha animais limpos e imundos, agora vocês leram de novo animais limpos e imundos, mas afinal, quais são esses animais? Né? Então tá aqui, quais são as características dos animais limpos? Então vamos lá, ele continuando no livro de Levítico 11, os versos 3 e 9. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina. Entre os animais, esse comereis. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Então, o animal deve remoer, ter os cascos divididos em dois, dos rios e dos mares, usar apenas o que tem escamas e barbatanas. Mas olha só, calma que nós vamos dar uma explicação fora essas respostas, tá? Vamos falar exatamente quais os animais, o porquê, tá? E aí você vai entender aí por que Deus deixou dessa forma, ok? E o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Não, aí já então já saiu dos animais, então vamos voltar naquela. Vamos voltar nela. Ler o texto completo, professor? Você quer ler completo? Pode ser. Se não for muito grande, porque às vezes é melhor a gente explicar da nossa boca do que ler lá. E se a pessoa quiser tirar alguma dúvida, ele pode ler lá. Mas abre na passagem, a gente vai falando, fazendo os dois. Você vai lendo e eu vou explicando. Antes de eu ler aqui, eu vou citar só um exemplo assim de animais que a gente tem bastante conhecimento. Então, por exemplo, a carne de boi nós podemos comer, porque o boi rumina e o boi tem a unha fendida. Outro animal muito semelhante, o cavalo. O cavalo rumina, mas o cavalo não tem a unha fendida. Então, se ele não tem o casco aberto em dois, nós não podemos comer. Outro exemplo, até antes de eu ler aqui, o porco. O porco tem a pata com a unha fendida, aberta em duas, mas ele não rumina. Mas, professor, então se o porco é imundo, hoje a gente vê tanta tecnologia cuidando aí dos animais, o próprio porco é todo limpo lá, o local onde ele vive, onde ele é cuidado, até ele ser morto, etc. Por que o porco realmente a gente não pode comer, professor? Muito bem, que ótima pergunta, irmão professor Demilson. Olha só, muita gente faz essa pergunta, fala assim, não, mas hoje pode porco, porque o porco hoje é criado ali como se fosse num laboratório, num lugar limpinho. O problema, irmãos, não é que o porco come lavagem e por isso não podemos comer ele. Deus deixou para não comer certos animais e para comer certos animais. Eu vou dar duas explicações para você. A primeira delas, para te convencer aqui como uma pessoa comum. Depois eu vou te convencer como uma pessoa que segue a Jesus. Primeiro, como uma pessoa comum, a carne de porco ela é comparada ali à carne de rato, na verdade. Ela é o mesmo estilo de carne. Entendeu? Então, tanto é prova para você o tanto mal que ela faz, que a primeira coisa que o médico tira das pessoas quando a pessoa vai com algum problema lá no hospital é não coma carne de porco, não coma presunto, não coma nada de porco. Por quê? Porque até os médicos, independente de seguir a Bíblia ou não, os cientistas já sabem o quanto mal faz essa carne. Além da doença que ela dá também, né? Aquele bichinho na cabeça, que eu esqueci o nome agora. Isso, aquele bicho, exatamente. Que ele sobe para a cabeça da carne e a pessoa morre. Ela morre, ele mata a pessoa. Então, fora todos esses problemas que a gente já sabe aí cientificamente da carne de porco, que independente dele comer lavagem ou não, está na carne dele, irmão, tem o outro detalhe. Agora vou para o detalhe espiritual, o detalhe cristão. A questão de comer ou não a carne de porco vai lá na mesma questão onde lá atrás, quando a gente condena Eva, mas por que Eva tinha que comer do fruto? Não, mas por que ela não resistiu àquele fruto? Mas, puxa, Deus falou para não comer. Ah, para Eva a gente pode falar, né? Mas Deus falou para não comer, então ela devia não comer. Então vamos falar para nós também. A carne de porco, Deus falou para não comer. Independente se ela fosse fazer mal ou não, se ela tiver o bichinho ou não, se é bem cuidado ou não, se ele é bem cuidado ou não, se Deus falou, vamos seguir o como a gente diz aqui, o assim diz o Senhor. Se Deus falou para não fazer, vamos obedecer, que é o melhor a ser feito. Sem dúvida, professor.
Sabe, eu estava olhando aqui, tanto em Levítico 11 quanto em Deuteronômio 14, vocês têm uma lista extensa daquilo que pode e daquilo que não se deve comer, né? É muito claro lá, a gente não tem dúvida. Inclusive, com o nome de animais, né, bem claro, nome de aves, avestruz, coruja, gaivota, gavião. Esses, por exemplo, não devemos comer, né? O corvo não devemos comer. Está tudo explicado ali. Vocês gastem um tempinho para vocês verificarem. E tem outra coisa muito importante que vocês têm que considerar também, que é muito comum hoje, os frutos do mar, né? Camarão, lagosta, polvo, essas coisas todas, está claro que nós não devemos comer. Para vocês terem uma ideia, o camarão equivale à barata do mar. Ele vive no fundo do mar, comendo todos os detritos que os outros animais deixam. É um animal muito imundo. Então, nós temos os mamíferos que nós podemos comer, né? Está claro, esses que ruminam e que têm a pata fendida, né? Os frutos do mar, os peixes, devemos comer somente aqueles que têm escamas e barbatanas, então peixes de couro, como a dourada, como outros aí que também rastejam no fundo do rio, vivem no meio do barro no rio. Deus já deixou tudo isso separado para nós não comermos, porque inclusive muitas doenças podem ser ocasionadas em função disso. Muito bem, irmão Ademilson. E olha só, eu tenho um comentário a fazer aí sobre o camarão. Por Antes, favor. deixa eu só ler o comentário aqui da Antônia de Jesus. Deus é um pai amoroso, sempre cuida de nós e diz isso não pode. E também nos mostra o porquê da proibição, né? Isso, nada é sem resposta. Muito bem, e olha só, e ele nos mostra mesmo, e até quando a gente não quer ver, porque muita gente, a pessoa gosta daquilo, então ela vai arrumar desculpa para gostar, para querer continuar fazendo, né? Então vou falar do camarão, que muita gente gosta. Uma vez o meu amigo estava num restaurante, aí eu falei que não ia comer uns camarões grandes assim, que eles chamam, é o sete barbas, é não sei o quê, né? Aí ele, não, mas come, é só. Aí eu falei, olha, eu não vou te explicar aqui na mesa o porquê que eu não como exatamente, profundamente. Vou te falar, exatamente, eu vou falar só que Deus proibiu. Mas se eu falar o porquê que Deus proibiu, que a gente não enxerga, aí você não vai mais comer. Eu vou te estragar seu almoço. Mas olha só, vamos pensar aí como é que Deus vê o que nós não vemos. Por exemplo, nós estamos aí com esse problema de Covid, né? Nós não sabemos onde está, como está, onde vai pegar, né? Então, Deus sabe o que tem na carne de porco e ele sabe o que tem no camarão. Por exemplo, camarão, como ele falou, é barata do mar, mas é o rastreador do mar. Na verdade, eles são os lixeiros, eles limpam a sujeira. Rasteiam, né? Exatamente. Eu vou dar só um exemplozinho radical aqui. Por exemplo, quem assistiu aquele filme do Náufrago, aí no Náufrago ele encontra um dos pilotos mortos lá. E assim que os bombeiros encontram as pessoas, o que ele faz? Quando ele puxa aquele morto lá no mar, começa a sair um monte de camarão de dentro do nariz dele, de dentro da orelha, de dentro de tudo quanto é lugar. É verdade. Coisa nojenta, né? Será que a gente precisa chegar a tentar ver esse extremo para poder não querer mais comer o camarão? Não precisamos olhar a fundo tudo. Deus já está vendo por nós e é só obedecer o que Deus diz. Camarão não, carne de porco não. Isso mesmo. Então, vamos nos atentar ao que está escrito de forma, digamos, resumida lá com Noé, que falou em animais imundos e animais limpos, depois de forma explícita em Levítico 11 e em Deuteronômio 14. Está tudo explicado lá. Muito bem. E o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Vamos lá. Em Provérbios 20, versículo 1 diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E ainda continuando no livro de Provérbios 23, versículos 30 a 35. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará
perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Exatamente, isso é a fala de um ébrio, né? A pessoa quando bebe fica dessa forma, fala coisas que não deve, faz o que não deve, né? E ali está um bom exemplo. Aí, irmãos, vem depois, vamos ver, em primeiro lugar aqui, ó. Deus permite ou não permite bebidas alcoólicas? Não permite, não tem essa de, permite moderadamente. Bebo socialmente. Exatamente. E aí, deixa a nosso critério. Mas aí vem aquela pergunta, poxa vida, mas não serviu vinho? Não serviu vinho na época bíblica? Acontece o seguinte, irmãos. O vinho, o suco da uva vem da onde? Da vinha. O suco da uva, no passado, era chamado de vinho. Tinha o vinho fermentado, que era o alcoólico, né? E o vinho, que era o suco da uva. Então, quando você confunde aí que, Jesus bebeu vinho, Jesus transformou em vinho, estava falando do melhor suco que existe. Jesus, a Bíblia não se contradiz, Deus não tem duas palavras. Ele não vai proibir a bebida alcoólica e liberar numa festa só porque Jesus estava presente. Sim. E aí, tem igrejas hoje que confundem, por exemplo, como, não vou falar o nome da denominação, mas tem denominação que serve vinho de verdade, o vinho de hoje, com álcool. E, na verdade, quando vocês veem a gente aqui fazer uma santa ceia, onde serve, que seria o vinho e o pão, esse vinho é um suco de uva. Muitas vezes aqui na nossa igreja a gente prefere chamar de suco de uva mesmo, para não confundir as pessoas. Mas é o chamado vinho da Santa Ceia. Muito bem explicado, professor. É importante porque nós podemos afirmar isso, né, desta maneira, que às vezes a palavra referente ao suco de uva na Bíblia está escrito na nossa tradução como vinho, porque nós vamos no original, ou no grego, ou no hebraico, e nós podemos confirmar que a palavra original realmente estava querendo se referir ao suco de uva e não ao vinho. O pastor Evandro, nosso pastor aqui, professor... O Everaldo. Everaldo. Isso. Quem está dizendo aqui, então, é o Evandro, porque eu vi são muitas pessoas aqui, desculpa. É o Evandro Melo. Evandro Melo. Ele diz assim, olha, assim como usamos o manual do fabricante para usar uma ferramenta, devemos ir à Bíblia como manual de sobrevivência para viver melhor. Deus é o Criador e nos ensina a usar a vida que Ele nos deu. Olha que maravilha. Muito obrigado, Everaldo. É isso mesmo. A Bíblia... É o Evandro. Desculpa, gente. Evandro, desculpe. Olha que interessante você colocou aqui. Concordamos plenamente, né? O nosso manual do fabricante é a Bíblia. Ali Deus diz tudo que o ser humano deve fazer. Muito bem, o Evandro, que bom que você está com a gente. O Evandro, marido da Daiane, está ali a foto dele ali com a Daiane. Um abraço, Daiane, também. Saudades. Adivinha onde eles começaram? Alunos da classe bíblica. Olha, alunos da classe bíblica. Saudades de vocês aí, viu, Evandro? Dá um abraço na Daiane também. E está aqui também o Walter Ferreira. Deu um alôzinho da Alô Lorival. Estou assistindo a Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo, Walter. Que bom que você está assistindo a Escola Bíblica com a gente aqui. Tá bom? Também está aqui, ó, a Dalice comentou, o camarão é considerado o urubu do mar, ela já pegou logo pesada. É logo o urubu. O irmão já me deixou aqui, o professor, nosso professor também, assim, ó, Deus criou o porco e os camarões no grupo dos animais sanitários. Ou seja, aqueles que limpam a terra e são resistentes às doenças e, portanto, não foram criados para a alimentação humana. Excelente. Excelente, professor. Sim, só para matar os comentários aqui, teve o do Evandro, né? Ok, então é isso. Muito bem, muita gente com a gente, Solange Oliveira, muita gente nova, muito mais pessoas aqui. Eliseu da Costa, Cristiano Massola, Tiago Jesus. Sejam muito bem-vindos, continue conosco aí e vamos para a próxima pergunta. Olha só, e por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Muito bem, isso lá o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Coríntios, em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muito bem. Então, tá aí. É porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Muito bem. Olha só. Professor Túlio, é muito importante isso, né? Porque nós temos uma responsabilidade para com Deus. Deus nos deu o dom da vida, nos deu a formação do nosso corpo através do pó da terra, mais o fôlego de vida que Deus nos deu, mas Ele nos deu também a responsabilidade, dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que prestar contas a Deus do que nós fazemos com o nosso corpo. Muito bem. E olha só, Deus sempre diz a nós, por exemplo, suponhamos que até ontem você comia carne de porco, até hoje de manhã você gostava do camarão, aí você também queria ali uma bebidinha só de vez em quando, se você não for aluno da classe bíblica ou irmão da nossa igreja, que com certeza quem já é batizado já não faz mais esse tipo de alimentação ou esse uso de bebida alcoólica. Mas se por acaso você está aprendendo agora e ainda usava esses alimentos ou alguma bebida alcoólica, então fique tranquilo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A ignorância é quando você não sabe de alguma coisa. Então Deus deixa bem claro na Bíblia. Se você não sabia o que era proibido, então você não tinha culpa. Né? Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí hoje, a partir de agora, você sabendo, a questão é mudar. Tem até, só um segundo. Beber água faz bem, né? Mas sempre. Muito bem, cuidar da saúde. Eu, inclusive, eu bebo bastante água por causa que eu tenho um refluxo que justamente eu estou melhorando a minha alimentação. É importante seguir uma alimentação saudável. Eu sempre tomo umas broncas ainda. Quando eu desvio ali da alimentação, até meu filhinho mais novo me dá bronca por conta disso, viu? Até ele já sabe, né? Até ele já sabe. Eu desvio como uma gordurinha a mais, um negócio a mais, é bronca na certa. Aí se eu vou... tem a questão do refrigerante também, tá, irmãos? Refrigerante não está na Bíblia nem nada, mas também não faz bem para a saúde. É uma luta lá em casa também. Quando pinta um refrigerante lá que me dá vontade de tomar refrigerante, lá vai meu filho brigar comigo também. Então, é suco, irmãos. Suco da fruta de preferência, porque o suco de caixinha também tem muita química. Também não é bom. Muito açúcar. Né? Tá, então, tá fácil hoje em dia saber o que é alimentação saudável e o que não é, porque tem muita orientação sobre isso. Ok? Então, nós temos a pergunta 8. Só um comentário só rápido. Referente à questão ainda de aprender e não usar mais, né? Tem uma passagem de Mahatma Gandhi que ele conta o seguinte: veio uma mãe e falou o seguinte para ele: falou, olha aqui, Gandhi, trouxe aqui, depois de enfrentar aquela fila de consulta, todo mundo consultando aquele sábio homem, né? Olha aqui, Gandhi, trouxe meu filho para você falar para ele quanto faz mal o açúcar. Fale para ele o quanto o açúcar é prejudicial para a saúde, porque se ele ouvir isso de você, ele realmente vai respeitar e vai entender o quanto é ruim. Aí Gandhi pegou, falou assim para ela, olha, volta daqui 3 semanas. Eu falo para ele, aí, ok. Ela foi embora, voltou. Aí 3 semanas depois ela voltou lá. Aí o Gandhi falou para ele o quanto fazia mal, o que era ruim, que ele tinha que deixar de fazer aquilo, que não fazia bem para a saúde dele. Aí ela pegou e falou, que bom, obrigado pelos conselhos, mas por que você pediu para a gente voltar só 3 semanas depois? Ele falou assim, porque até aquele momento da sua pergunta, eu não tinha certeza do quanto fazia mal o açúcar. E eu também usava açúcar. Mas aí depois daquilo eu fui ver o quanto faz mal o açúcar. Hoje eu sei o que faz mal, já parei de usar e agora sim posso aconselhar seu filho o quanto é ruim. E aí, então, a partir de aprender, Mahatma Gandhi parou de usar o açúcar também. Então é assim, irmãos, a gente não tem culpa enquanto não sabe. Mas depois que a gente aprende, mesmo que a luta seja grande, porque não é fácil, temos que deixar algumas coisas que são até gostosas, são até boas na boca, na língua, mas que fazem mal no estômago e para a sua saúde e para o seu corpo. Interessante mesmo. Sabe, professor Túlio, eu também tenho um problema de estômago, né?
E eu tenho uma médica que está me assistindo, que é uma médica muito, muito boa, muito preparada, a gente conversa bastante. E interessante que na última vez que eu fui lá, foi um pouco antes do início da pandemia, ela me deu uma relação das coisas que eu não devia fazer. E sabe que todas as coisas que ela disse que eu não devia fazer, ou estavam nos 8 princípios aí de vida saudável que nós falamos no início, ou estão em tudo isso que a gente está estudando aqui na Bíblia. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu não preciso ir no médico. Tudo que a gente precisa para ter uma vida saudável, equilibrada e sem dores, sem problemas, sem doença, está escrito na Bíblia. Muito bem, é verdade, tá mesmo. Até teve um comentário, acho que não está aparecendo aqui para mim. Se vocês quiserem colocar aqui de novo, do Francisco de Assis, que sempre nos acompanha, né? Bem, está aqui o do Francisco. Hoje, infelizmente, é o que você acabou de falar. O amor de Deus e a palavra dele se esfriou, onde as pessoas não estão se importando com os mandamentos de Deus. Exato. Então, o quanto é importante, né? E está aqui, ó, o Fernando Veríssimo de Souza falou, eu estou pagando o preço de me alimentar errado, infelizmente. O Fernando, e é isso. O Fernando, só para complementar, que eu conheço bem, né? A gente trabalha junto na mesma atividade. O Fernando vem sofrendo com a questão da obesidade, né? E a gente está ajudando ele, está dando dicas, está dando orientações, ele está se esforçando, porque ele sabe que ele precisa ter uma vida saudável para poder viver. O médico já disse para ele que se ele não fosse um homem com uma estrutura grande como ele tinha, ele já nem conseguiria mais andar, né? Mas ele é dinâmico, trabalha, trabalhador, e ele está se esforçando, porque ele está entendendo esses princípios. Eu tenho certeza que essa aula vai ajudá-lo muito, como a todos nós, inclusive a mim e ao Túlio, que também a gente às vezes escorrega em algumas coisas que não deveríamos fazer. Perfeito. Como teve um comentário ali, eu queria lembrar o nome do outro rapaz, que também está lutando ali para se livrar do refrigerante. Daqui a pouco aparece... a Sandra Loschiavo. Preciso de me libertar do refrigerante. Não é fácil, Sandra, é uma luta. Mas olha, eu hoje de manhã mesmo... Você vai conseguir. Isso, hoje de manhã mesmo eu fiz com a minha esposa, com a minha família, uma oração. E dentro dessa oração eu fiz um pedido. E o pedido incluía para que o Espírito Santo me desse força para eu me libertar daquele detalhe, que seja um refrigerante, seja o que for. Entendeu? Porque às vezes a força não vem da gente. Amém. Só Deus para nos ajudar a libertar daquilo. O comentário do professor Jaime. Na Bíblia não está escrito de forma direta. Porém, como somos templos do Espírito Santo, devemos também evitar narcóticos e bebidas que entorpecem a mente, como o café, chá preto, que contém cafeínas e fumos em geral. E é o caso do refrigerante também, que contém outras coisas prejudiciais, e até a Coca-Cola, que contém a cafeína também. Exatamente. Vamos seguindo, professor? Vamos finalizando, até só tem mais duas, né, para finalizar. Isso. E o que Deus deseja para cada um de seus filhos? Então, em 3º João, versículo 2, diz, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Muito bem. E Êxodo 15, 26, ele disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que te enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém. Amém mesmo. Que tenhamos saúde e que nenhuma enfermidade venha sobre nós. Inclusive, falei lá no começo, e isso fala até na TV, ali no Jornal Comum, que se cuidarmos da saúde, bem com exercício físico, alimentação saudável, até da Covid você consegue se libertar, porque você vai ter imunidade para enfrentá-la. Exatamente. E qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Acho que essa eu já falei, hein? Olha, que bacana. Olha lá. O professor Túlio reforçou isso, e vamos ver aqui, ó, em Atos 17:30 diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância que agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Muito bem, como eu havia dito, né? Mas, olha lá, portanto... E complementando em Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E esse fazer o bem é a si próprio. Cuidar do templo do Espírito Santo, que é o que Deus deu para você e deu para cada um de nós. Muito bem. Então, olha só, como eu já havia dito, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Amém por isso. Então,
Daqui para trás, não somos culpados. Daqui para frente, agora só depende de nós. Exatamente, professor. Muito bem. A recapitulação, não precisamos, acabamos de estudar, né? Agora vamos, então, para o nosso compromisso de fé. Algum comentário para finalizar, irmão? Olha, eu acho assim, é um assunto tão bacana, né? Essa questão ligada à nossa saúde, né? Tem tantas variáveis aí que a gente poderia estar conversando e quem sabe num outro momento a gente tem oportunidade. Mas nós procuramos dar uma visão geral para vocês sobre todos os pontos, né, importantes e relevantes. Fomos agraciados aqui com colocações muito bem feitas aqui pelos nossos colegas, né, que estão aqui conosco assistindo o programa. E eu acho, professor Túlio, se tem alguma coisa a mais, vamos complementar e vamos fazer o compromisso. Né? Muito bem, eu tenho um comentário importante, na verdade, porque olha só, irmãos, vocês vão encontrar pessoas que contestam o que vocês estão aprendendo aqui. E não esquece que está na Bíblia. E aí você vai falar para essa pessoa o seguinte, olha só, está na Bíblia, eu sigo o que está na Bíblia, eu acredito no que está na Bíblia. E sabe o que essa pessoa vai falar para você também? Por exemplo, na questão da carne de porco. Vão ter muitas outras questões, tá? Mas na questão da alimentação, que é o que nós estamos falando, não só da carne de porco. Essa pessoa vai falar para você, não, senhor, eu estou falando da Bíblia também. Vai estar lá na Bíblia que Jesus mesmo falou. Jesus falou que não importa, que o problema não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. E aí, você vai ficar perdido, vai falar, ué, está na Bíblia, falou isso. Mas, irmãos, então não deixe se enganar, tá? Não deixe que te engane. Ou até ensine essa pessoa que está enganada. Por exemplo, isso aí está lá, só para você saber, está em Marcos, tá? 7,15. E também Marcos 7, 21 a 22. Esse texto está fora do contexto dessa questão alimentícia, tá? Dessa questão da alimentação. Então, nesse texto, não tem nada a ver com comer carne de porco, com comer comida imunda ou comer comida limpa. Se você pegar esse texto inteirinho, o contexto que está esse texto onde Jesus fala, o que importa é o que sai da boca e não o que entra pela boca. O que acontece? Acontece que quando Jesus está chegando com os discípulos para se alimentar, eles estão chegando de uma viagem, eles estão famintos, e aí segundo os rituais da época, tinha todo um ritual de se lavar as mãos, se eu não me engano, até lavar os pés, enfim, tem todo um ritual que você vai entender lá no texto todo, e aí eles tinham que chegar a fazer tudo isso, mas Jesus permitiu que os seus discípulos chegassem e já fossem comer. E aí, os fariseus, né, os doutores da lei, hipócritas, pegaram e começaram a criticar, a falar que eles estavam fora da lei, a falar que eles estavam pecando por não seguir as regras ali. Então, aí foi que Jesus, chateado com eles, né, com eles estarem falando coisas que não era verdade, Jesus pegou e falou para eles que o que eles estavam falando sim era pecado, e não aqueles homens comerem uma coisa porque estavam com a mão suja. Entende? Então é isso, é o texto fora do contexto. Ele não estava ali naquele momento permitindo comer carne de porco. Ele estava naquele momento falando que eles estavam pecando com a fala deles. Correto, professor, uma distorção, né? Exatamente. De todos esses princípios. E aí, pode falar. Só o nosso professor Jaime fez uma pergunta aqui. Professores, portanto, qual a melhor dieta recomendada pela Bíblia? Vegano, vegetariano ou ovo-lácteo vegetariano? Olha só, na verdade, foi bom até você falar na palavra vegano. Tem pessoas que radicalizam, né? Não, eu vou ser vegano. A própria palavra vegano, na verdade, ela já é um segmento, tá? Não se trata só de alimentação. São pessoas que acreditam que não pode comer. Mas uma filosofia. É uma filosofia, isso mesmo. São pessoas que acreditam que não pode comer nada que teve vida, que tem olho e tal. Não é por aí que tem que ir. Porém, essa questão do ovo lácteo vegetariano ou vegetariano, ou até quem come carne, nenhuma dessas questões é ponto de salvação. Entendeu? O ponto é você ver o que é melhor para a sua saúde. Inclusive, falar, ovo lácteo vegetariano. Tem gente que nem leite pode tomar. Que o leite faz mal para aquela pessoa.
como não faz mal para outras. Também tem o tipo de leite que você vai usar. São vários detalhes, mas que Deus deixou aí alimentos saudáveis, principalmente os vegetais, né, frutas e hortaliças para a nossa saúde, e isso é recomendado. Ok? Vamos finalizar, irmão? Vamos finalizar. Vamos fazer o nosso compromisso. Compromisso, né, de fé. Então eu vou fazer o compromisso e o irmão faz a oração final. Tá bem? Okay. Olha só. Vocês, então, que aceitarem o que nós vamos falar agora, que aceitarem, pode colocar aí, ou eu aceito, ou eu reconheço, ou eu desejo, tá? Ou você levanta a sua mão, se não quiser escrever aí, mas se quiser expressar, pode escrever também aí na live, tá bem? E vamos então com o nosso compromisso de fé dessa tarde, desta lição. Eu reconheço que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu reconheço, você que quiser escrever aí, pode escrever. Eu desejo fazer a minha parte para ter mais saúde. Eu desejo. E se você quiser também, pode escrever aí que você deseja. E eu quero, a partir de hoje, me alimentar de acordo com o ensino bíblico. Eu quero. E se você quer também aí, pode escrever. Foi muito bom estar com vocês essa tarde. Muito fantástico a quantidade de gente que nos acompanhou. Obrigado pela sua companhia, obrigado por ter participado também. Que bom que estamos todos juntos aí, caminhando aí para conhecer mais de Deus, mais da Bíblia. Tivemos a nova aluna, a Graça, conosco aqui. Graça, até a próxima aula, até o próximo culto também. Esteja ligada conosco aqui, como todos vocês aí que nos acompanharam. Tá bom? Tá aqui, ó, o Vivaldo, todo mundo deseja, eu creio, também o Milton Ambrósio, Francisco de Assis, eu reconheço, tá, o Vivaldo, eu desejo, o Milton, todo mundo aqui falando, a Vanessa Nascimento, que bênção, né, irmão? Maravilha. Então Deus, vamos, irmão, amém. Eu vou pedir para que você ore por todos eles que aceitaram, pelas famílias de vocês, pelas nossas famílias também, agradecendo aqui a toda a equipe que estava conosco aqui, a sua esposa que está nos dando uma força, o nome dela é Ana Helena, muito bem, muito obrigado, Ana. Obrigado, Cleiton, aqui da equipe de som, Luciana também da equipe, Sabrina da equipe, obrigado a vocês também. E que Deus nos abençoe a todos. E para isso pedimos que se ore para Deus continuar conosco. Querido Santo, amável Deus que estás nos céus, somos gratos a Ti pela luz através do Espírito Santo que iluminou a Sua palavra nesta tarde e pudemos entender melhor a questão do equilíbrio para a nossa vida, para termos uma vida saudável. Senhor, pedimos por cada uma das pessoas que estiveram aqui conosco, pelas manifestações de desejo que elas têm de terem uma vida melhor, uma vida voltada para tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Senhor, abençoe a cada uma delas, as suas famílias. Proteja a todos nós deste momento tão difícil, dessa doença tão terrível que aí está. Nós não sabemos como essa doença vai agir em cada um de nós. Permita, Senhor, que o Teu poder nos proteja. Amém. Peço, Senhor, de modo especial que continue abençoando a toda a equipe aqui que tem se dedicado a apresentar esses estudos. Amém. A equipe técnica que não se esmera a cada sábado estar aqui conosco, abençoe cada um deles. Amém. Abençoe, Senhor, a nossa secretária, ao pastor desta igreja, aos professores que aqui estão cada sábado conversando com vocês. Permita, Senhor, que o Teu nome seja louvado e que nós possamos entender que nós somos responsáveis pelo nosso corpo, templo do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, então, cuidar dele cada vez melhor. Nos dê uma ótima semana, nos guarde e nos proteja em Teu santo nome. Amém. Amém. Professor Demilson, muito obrigado pela sua presença, pela sua colaboração. Obrigado por vocês também, pela presença de todos. Que Deus continue abençoando todos vocês. Uma boa semana. Amém. Uma boa semana. Tchau, tchau. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá.
Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Jesus ressuscitar, também não vi